Queridos, graça e paz do Senhor sobre a sua vida. Eu sou o evangelista Alex Williman e estou aqui na minha casa, né? Cumprindo aí a determinação de nós estarmos em casa, e o que não nos impossibilita, enquanto igreja, nós estarmos em contato com os outros, assim como estamos fazendo por meio desse vídeo. Nesse momento de muita dificuldade, momento de crise que a sociedade está passando, eu quero deixar para você uma mensagem bíblica que se encontra no livro de Lamentações de Jeremias, um texto que eu gosto muito, livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21 e 22, que diz assim: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Jeremias inicia esse texto dizendo, no versículo 21, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Me chama muita atenção que esse profeta, chamado e reconhecido de profeta chorão, Jeremias não era o profeta chorão porque ele era fraco. Jeremias foi chamado popularmente de profeta chorão porque ele foi um profeta que ele não tinha só a incumbência de entregar a mensagem, muitas das vezes punitiva de Deus, mas Jeremias também se sensibilizava com a situação que o povo estava vivendo. E Jeremias chorava e sofria com a consequência de uma vida de pecado que o povo tinha e teria. Jeremias está escrevendo agora no período que o povo está no cativeiro. O povo, por consequência de uma vida afastada de Deus, o povo agora está em cativeiro. E Jeremias, enquanto profeta, ele começa a questionar muita coisa. Se nós olharmos os versículos anteriores, a gente vai ver Jeremias questionando muita coisa. E chega um momento na vida de Jeremias, sendo profeta, conhecedor do Senhor, mas também conhecendo o povo, ele diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Jeremias escolhe, querido. Jeremias escolhe alimentar os seus pensamentos. Jeremias escolhe alimentar a sua alma com aquilo que pode lhe trazer esperança. Eu quero falar sobre dois aspectos que alimenta nossa mente e nos traz esperança. A primeira coisa que alimenta a nossa mente e nos traz esperança no momento de crise são as promessas. As promessas do Senhor, elas não têm fim. As promessas do Senhor são que nos fortalecem, nos capacitam, nos animam. São as promessas do Senhor que gritam na nossa alma no momento de maior aflição. Houve um momento na vida de Jeremias que colocaram Jeremias dentro de um fosso onde havia lama e fezes. E Jeremias, por um momento, ele pensa em parar. Ele pensa em desistir, porque Jeremias estava ali porque estava sendo fiel em pregar a palavra do Senhor. E por um momento Jeremias pensa em abrir mão da sua chamada. E logo em seguinte ele diz assim: é o fogo que me queima e arde em minha alma. Vou continuar falando, eu sou profeta novamente. Qual era esse antídoto que alimentava a fé e o ânimo de Jeremias? As promessas do Senhor. Mas veja bem, Jeremias agora está intercedendo por um povo que as suas atitudes estavam além da sua vontade quanto profeta. Jeremias, enquanto profeta, era homem de Deus, mas o povo estava desviado. O povo estava em cativeiro, trazendo e vivendo uma consequência de uma vida dissoluta, uma vida longe de Deus. Então Jeremias recorre agora ao segundo antídoto que pode lhe trazer esperança. São as misericórdias do Senhor. Jeremias diz: eu quero trazer a memória, eu escolhi alimentar a minha mente, alimentar e trazer à minha memória aquilo que pode me trazer esperança. E ele segue dizendo: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos,
porque as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Jeremias confia agora na misericórdia de Deus. E para encerrar minha participação, eu quero ler um texto aqui que fala muito sobre isso. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12, diz assim: De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, o Senhor, de modo que não haja chuva, não era o diabo, era Deus falando. Se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, período de escassez, provação. Se eu enviar pestes entre o meu povo, ponto e vírgula. Falta de chuva, escassez e peste. E aí como que eu alimento a minha mente com aquilo que me traz esperança? Com o versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quero dizer nessa tarde que nós estamos diante de um quadro muito difícil, onde nós sabemos que tudo isso é consequência de uma vida afastada da humanidade de Deus. Mas nós, enquanto profetas, enquanto igreja, nós temos que clamar por essa nação e pedir a Deus que tenha misericórdia e nos perdoe enquanto igreja, nos perdoe enquanto cidadãos, enquanto pais, enquanto profissionais, enquanto pessoas, porque temos uma promessa: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu então ouvirei do céu, diz o Senhor, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus deseja sarar e mudar a nossa história. Que Deus em Cristo os abençoe, em nome de Jesus.